Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A gente faz contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, o Ministério da Economia anunciou a intenção de extinguir 170 mil cargos da administração pública federal. Isso já faz parte desse conceito de nova orientação do Estado? Qual o significado disso, Clemente? Bom, Glauco, essa é uma notícia que circulou aí afirmando a intenção do governo de fazer a extinção desses 170 mil cargos. Hoje são formalmente... existem formalmente em torno de 712 mil cargos na União, na administração federal direta. Esses cargos nem todos eles estão ocupados. Hoje estima-se que em torno de 535 mil postos de trabalho estejam ocupados, portanto nós temos aí em torno de 180, 190 mil postos de trabalho que já não estão ocupados, portanto, ou são pessoas que saíram do serviço público ou pessoas que se aposentaram, faleceram e não houve a reposição desses cargos, até porque muitos desses cargos já não existem mais, eram de funções que já não existe mais a atividade, porque a tecnologia acaba com aquele tipo de atividade. Por exemplo, pessoas que faziam transmissão de telegrama ou telex, esse tipo de cargo já não existe mais. Provavelmente, se uma pessoa dessa faleceu ou se aposentou, essa função não foi substituída. E, portanto, há uma intenção de eliminar, portanto, de extinguir esses cargos que não foram ocupados, não fazendo a sua substituição por outra função ou por outro tipo de ocupação. Parte disso, Glauco, também está associado a uma perspectiva de ampliação da terceirização no serviço público. Muitas prefeituras, estados e agora a própria União querem se valer da legislação que autoriza a terceirização em qualquer tipo de atividade, inclusive no setor público. Isso é parte, portanto, de uma estratégia de substituição de servidor público estatutário por serviço terceirizado prestados por empresas ao setor público, e provavelmente também parte desses postos de trabalho serão substituídos por tecnologia, por equipamento, por robô, por máquinas, que progressivamente também ocupam postos de trabalho, porque essas máquinas, especialmente hoje com a tecnologia da chamada inteligência artificial, são máquinas que são desenvolvidas para acumular conhecimento, para processar conhecimento. São máquinas que aprendem, portanto, que têm capacidade de interação com o ser humano. São os conhecidos atendentes virtuais no setor telefônico, no setor bancário, em vários setores. Já hoje existem máquinas que fazem o atendimento e que, portanto, podem substituir parte das atividades humanas. Então, a combinação entre extinção de postos de trabalho, a terceirização de máquinas ou mesmo o enxugamento da atividade do setor público, deixando um determinado serviço de ser prestado à sociedade, pode significar que essa extinção dos postos de trabalho sejam completadas ou sejam executadas, porque o Estado passará a executar suas atividades, seja por instrumento, por meio de máquina, seja pela terceirização, seja talvez pela própria extinção da atividade. De todo modo, são 170 mil postos de trabalho que poderiam ser preenchidos com outras funções ou com atividades que são necessárias para o Estado realizar seu serviço e que hoje já não vem atendendo com qualidade ou de forma muito insuficiente, e que não serão preenchidos e que, portanto, poderá significar a conclusão ou a consolidação de uma redução da capacidade do Estado de executar suas funções públicas. Quer dizer, Clemente,
pode destacar aí uma questão de marketing mesmo, porque quando se fala na extinção de tantos cargos e aí costuma-se aludir uma determinada economia de recursos, na prática boa parte dessa economia não existe, porque como você mencionou, os cargos estão extintos ou então estão desocupados há tanto tempo que provavelmente não vão ser ocupados porque as funções, né, como telex, operador de telex e tal, não existem mais. Tem essa questão do marketing, mas tem uma outra questão preocupante também, Clemente, porque quando você fala que boa parte desses serviços podem ser substituídos pela informatização, a gente sabe que as políticas, principalmente políticas públicas voltadas para as classes mais pobres, muita gente não tem o acesso justamente à possibilidade ali de você lidar com uma ferramenta de teleatendimento, ou seja, isso pode dificultar bastante o acesso das classes mais pobres às políticas públicas também, não? Exato, em parte isso pode acontecer. Sempre é bom nós termos clareza de que a inovação tecnológica, ela no geral vem para facilitar a vida do cidadão, ela permite maior agilidade, muitas vezes maior segurança, maior controle, tudo isso é positivo desde que a mediação seja feita pelo trabalho humano, ou seja, que a máquina venha para auxiliar o trabalho de um profissional ou, no caso das políticas públicas, vem auxiliar o trabalho do servidor público, isso especialmente no conjunto de serviços de base de informação, de integração de base de informação ou de documentação dos processos na área administrativa da União de Estados e Municípios, seja para o uso da tecnologia para melhorar o atendimento na saúde, na educação, ou seja, a tecnologia vem para auxiliar, mas não para substituir a atividade humana. Isso, inclusive, é algo muito importante que os sindicatos dos servidores devem ter como agenda no tratamento com o setor público, que é justamente como que a inovação combinada com o trabalho do servidor pode melhorar a qualidade do serviço. No caso específico dessa extinção, como você disse, provavelmente boa parte, a grande maioria desses postos de trabalho já hoje não estão ocupados e, portanto, serão postos cuja extinção, de um lado, não significará economia, porque o governo já não gasta com esses postos de trabalho, de outro, provavelmente muitos desses postos ser preenchidos corretamente melhorariam a capacidade do Estado brasileiro prestar o serviço público à população. Tá certo, Clemente, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE.